Bom dia, meus amados. Continuando aqui o nosso culto. Muito bom ver vocês aqui, reunidos. E nós vamos dar procedimento à nossa pregação expositiva no livro de Gálatas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 6. Você pode acompanhar aqui pelo Data Show. Que diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. E te peço, Senhor, que essa palavra possa achar morada em nossos corações, Senhor, possamos sair daqui edificados, transformados, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pai, obrigado por esse tempo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nós estamos agora caminhando para a penúltima pregação em Gálatas. Na outra semana nós encerramos com esse livro. Então, aos que viram a pregação anterior, no capítulo anterior, Paulo está chamando a atenção dos espirituais diante de um irmão que ele foi surpreendido por um pecado. Então, Paulo ele alerta sobre essa surpresa do pecado. Nós vimos que o pecado, na verdade, na vida do crente, ele tem que ser surpresa, não pode ser algo premeditado. E ele diz o seguinte: aquele que alerta esse irmão, cuide para que também não caia na mesma tentação. Isso vem me lembrar o que Jesus falou sobre os fariseus e os escribas. Os fariseus eram aqueles homens da lei, aqueles que conheciam a palavra profundamente. E lá em Mateus 23 vai dizer o seguinte, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Tudo que os fariseus disserem para vocês, os conhecedores da palavra, façam tudo o que eles estão dizendo. Mas, como eu já falei, tem uma palavra que é o mas, que em espanhol é pero. Esse pero, ele quebra. Mas ele fala o seguinte: mas não imitem em suas obras, porque dizem, mas não fazem. Ou seja, cobravam de uma situação, cobravam um conserto, porém viviam uma vida diferente. Então aqui Paulo vai alertando. Aquele que admoesta, aquele que quer cuidar daquele que foi surpreendido, faça isso. E ele fala que tem que ser feito com mansidão, com muito carinho, com muito amor. Por quê? Porque nós não estamos livres de nada. Nós vimos que nós somos iguais diante do Senhor. Não existe um irmão melhor do que o outro. Não existe uma pessoa melhor do que a outra. Diante do Senhor, nós temos a mesma condição. Então, depois Paulo também ensinou a levar os fardos um dos outros. Cada um leva os fardos dos outros.
Cada um que possa levar o seu irmão. Nós estamos falando aqui de uma igreja, isso aqui não foi falado de fora, apesar de que nós somos cristãos aqui e lá fora. Então ele diz que nós levássemos o fardo diante das dificuldades. A sua dificuldade não é sua, é nossa. E ele também diz e instrui que ninguém deve se achar melhor do que ninguém. Ou tipo, não se acha. Né? E agora ele vai falar a maneira que a igreja deve se comportar diante da sua liderança. Paulo ele tinha o costume primeiramente, de tratar de questões doutrinárias, relacionando com os motivos que, além de escrever, e depois as implicações para o cotidiano. Então ele colocava a primeira doutrina, ele falava aonde ele ia se basear, e depois ele colocava essas implicações na vida da igreja e do cotidiano. Então Paulo está tratando aqui de princípios práticos à vida cristã comunitária, amados. Então ele está exortando a igreja para que recompensasse os mestres. E o que isso tem a ver com o restante da carta, né? Porque no versículo 6 ele vai falar assim, ó: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe em algumas coisas com aquele que o instrui. É isso que está escrito? Não. Compartilhar com o quê? Todas. Você sabe o que é? Como é que é todas em hebraico e todas em grego? Todas. Todas significa todas as coisas. Então, o verbo compartilhar, ele implica em duas coisas. Três coisas. Participação. Hoje nós tivemos um café comunitário aqui, né? É necessário que a igreja toda participe. Que essa igreja toda se envolva. Nós aqui não somos servidos. Aqui nós servimos uns aos outros. Depois, apoio. Pessoas que às vezes estão com dificuldade, necessitam de um apoio. Precisam de uma palavra, precisam de um conforto. E sustento mútuo. A igreja necessita se sustentar. A igreja precisa prestar atenção nesse sentido. Então, compartilhar todas as coisas aqui significa tanto as coisas espirituais como as coisas materiais também. E Paulo está ensinando um princípio espiritual para a vida da igreja. Aquele que recebe instrução espiritual deve repartir com quem o instruiu. Receber o ensino não deve ser a mão somente de uma via, mas sim de uma mão única, na verdade, né? Mas sim um compromisso de gratidão. Paulo, ele vai ensinar, Paulo depois, ele instrui a igreja nesses aspectos em várias cartas. Não é somente aqui, ele vai falar a Timóteo, que ele fala o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente cujo o trabalho é a pregação e ensino. Isso aqui é numa tradução. Se eu ler em outra tradução, fica mais explícito, que diz o seguinte: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem. Coríntios, escreveu para os coríntios também: se semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bem materiais. Isso é Paulo falando, nessas cartas que ele escreveu. E aqui dupla honra significa respeito, reconhecimento, que também inclui sustento. Paulo, ele não tinha costume de pedir ofertas às igrejas, nem o seu sustento. Ele era fabricante de tendas. Mas
ele mesmo assim aceitava com alegria, porque ele via o reconhecimento da igreja, que está escrito lá em Filipenses. Olha o que ele escreve. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no princípio da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável e um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Aquilo que Paulo recebia, ele falou que o Senhor receberia isso como um aroma agradável. E nós temos que observar que Paulo ele não explica por que ele resolveu escrever essas instruções aqui. Do nada ele vem falando, quando de repente ele vem e fala, o negócio é o seguinte, aqueles que ensinam vocês têm que sustentá-los. E detalhe, com dupla honra. Mas alguns historiadores acreditam, porque tinha os judaizantes que estavam querendo influenciar a igreja lá, e que os pastores daquelas igrejas na Galácia e os mestres, ele corria o risco de perder o sustento vindo da igreja. Alguns acham que ele incluiu isso por isso. Infelizmente, este princípio bíblico, amados, ele tem sido usado de maneira distorcida por pastores mercenários que se apresentam como mestres das palavras, mas cobram valores para pregar. Nós estamos cansados de ouvir isso. Eu vi no Instagram uma relação de pastores com os seus seguidores. Não sei se os amados viram isso aí. A gente observa que os pastores coaches, eles têm milhares de seguidores. E dentro de pastores reformados, apenas um, sendo o último. Ou seja, o grande problema desse ensino que Paulo coloca à igreja, na igreja contemporânea, é essa, porque nós muitas vezes nos decepcionamos com homens, mas isso não impede, isso não pode prender a igreja de continuar fazendo o seu papel. O Augusto Nicodemos, ele escreveu algo interessante, que é assim, aquele que é verdadeiramente um mestre da parte de Deus não exigirá salário, dízimos ou ofertas de seus discípulos, muito menos dará a impressão de que exerce a maestria apenas como meio para ganhar a sua vida. Nós temos que prestar bastante atenção nisso. Pastorear uma igreja, aparentemente, parece uma coisa simples, mas não é. É algo difícil, é algo que você se envolve emocionalmente também. Certo dia alguém falou assim, Betão, mas você é aposentado, você não precisa fazer nada. Não trabalhar secularmente não indica que eu não esteja fazendo nada ou não tenha tempo de fazer nada, muito pelo contrário. Não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas o evangelho, ele ocupa boa parte do meu tempo do dia a dia. Porque precisamos entender, precisamos estudar, precisamos buscar. Muitas vezes nós viemos na igreja apenas domingo, acabou o coisa e tal, bate o ponto, deu. O pastor não. Ele bate o ponto no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no feriado. Todo dia é dia.
Mas não que, como Paulo fala, não que eu não estou falando isso, ainda bem que a nossa pregação é expositiva. Pregação expositiva é quando a gente pega o primeiro capítulo de um livro e vai até o final na sequência. Então, hoje, coube esse texto, que é um alerta à igreja. E a igreja precisa ser alertada. Em todos os sentidos. E no versículo 7, ele continuando, a exortação que aqueles que acham que podem zombar diante de Deus, diante dos seus mandamentos, e isso está ligado às obras da carne e do fruto do Espírito, que nós vimos no capítulo 5. E ele vai dizer o seguinte: não se enganem, de Deus não se zomba. Pois tudo aquilo que você semear, isso também colherá. Paulo está advertindo um princípio espiritual inegociável em qualquer circunstância do homem. A colheita é certa diante da semeadura. Não podemos plantar cenoura e colher tomate. Não podemos plantar uma coisa e colher outra. A semeadura é uma lei universal e inegociável. O que você planta, você colhe. Nós aqui temos duas opções. Nós podemos plantar obras da carne e vamos colher. Mas em compensação também podemos plantar o fruto do Espírito e que nós vamos colher. O apóstolo está combatendo a falsa ideia que a graça do Senhor, que nós tanto falamos, nos libera de prestar contas a Deus. Zombar Deus é viver como se Ele não estivesse vendo as nossas faltas, como pudéssemos ocultar nossos pecados, inclusive os nossos pensamentos. O salmista diz: antes que a palavra me chegue à boca, tu já conheces, Senhor. Nós às vezes vivemos como não tivéssemos de prestar conta dessas coisas. Vivemos às vezes como crentes funcionais, né? Professam a fé, mas vivem segundo a carne. Tem uma vida aparentemente espiritual, mas não vive o que fala. Não vive da maneira que muitas vezes representa. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado de não sermos encontrados nesses crentes funcionais. Que vêm à igreja, participam de uma igreja, mas como nós falamos, não se envolve com a igreja. Esse envolvimento, na verdade, da igreja é para todos. Mas, Betão, eu não quero me envolver com a igreja. Então você está fora do plano de Deus. Porque se nós estamos falando aqui que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, nós devemos estar, e diz assim, suportando uns aos outros. Mas não é suportar de assim, eu não suporto aquele cara. Não, suportar de dar suporte, de caminhar junto. Não existe essa palavra de eu não quero. O evangelho é assim, o evangelho não é fácil. Muitas vezes queremos participar do evangelho raso, aonde eu não tenho compromisso. Eu tenho compromisso com vocês, mas vocês têm compromisso comigo. Se fosse em outra época, eu ia virar para falar assim, irmão, vira para o meu irmão do seu lado e fala, eu tenho compromisso com você e você tem compromisso comigo. Não precisa falar, tá, amado? Não precisa fazer isso. Mas nós temos compromissos uns com os outros. E nós temos que entender e lembrar que Deus é amor. Isso não tem como nós tirarmos essa, como é que eu posso dizer, essa característica do Senhor.
Ele é amor. Mas ele é justo. Ele é justiça. E ele vê tudo. Não sei se já passou pela cabeça de algum irmão de achar que pode fazer algo escondido de Deus. Tipo, eu vou fazer isso aqui só mais uma vez porque eu não vou ser visto pelo Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado com Deus. Deus não é simplesmente aquele velhinho lá em cima. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono da vida e da morte. Dele depende a nossa vida. Do início ao fim. E aí Paulo continua. O princípio da semeadura e da colheita. Olha, amados, como é importante isso. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Amados, perdoem-me a maneira grosseira que eu vou falar, mas muitas vezes somos corruptos. Porque queremos corromper a verdade de Deus para a nossa necessidade. Nos corrompemos. As nossas facilidades, os nossos achismos, o que nós achamos que é melhor para cada um de nós. Isso se chama corrupção. Corrompemos a vontade de Deus em nossas vidas. Mas Paulo, a palavra sempre vai trazer um alívio, vai trazer sempre um consolo, que diz o seguinte: mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amados, nós precisamos sermos transformados. Nós precisamos, como foi falado, lutar contra o pecado, não no sentido de enfrentá-lo. Lutar no sentido de rejeitá-lo. Lutar no sentido de não chegarmos perto. Se algo te faz pecar, desvia desse caminho. E é uma batalha que nós, pela nossa capacidade, não conseguimos vencer. Mas nós temos que lutar. A semeadura carnal é aquela vida centrada em prazeres, em egoísmos, materialismos, imoralidade. Ou seja, aqueles prazeres momentâneos. Algo que pode trazer um prazer na hora, mas com o tempo ele já vai se desgastando e você vai ter precisando de mais. Somos insaciáveis. Algumas pessoas vivem como se não houvessem Deus. Vivem em busca de satisfação e sucesso. Independente do preço. Eu quero sucesso. Eu quero me dar bem. Como se não houvesse o amanhã. Eu quero o sucesso a todo custo, a todo preço. Só que esse preço é caro. E ao contrário da semeadura espiritual, é aquela vida moldada pelo Espírito. O fruto é santidade, perseverança e vida eterna. Às vezes nós achamos que, quando falamos de vida eterna, a gente logo, não, o Senhor vai vir buscar a igreja. Será aquele um grande dia, tenebroso dia, e nós vamos embora. Amada, a vida eterna, ela é um fio. A nossa vida é um fio. E aqui diz perseverar. Perseverar nessa santidade, nessa separação do pecado.
Aquele que peca, não peca. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. É radical, nós já vimos isso. Essa transformação, ela tem que ser radical na vida do crente. Eu não falo isso, eu falo que isso é uma luta pessoal do crente, me incluindo dentro da luta. Essa graça não nos isenta de santificação. E, na verdade, é claro que Paulo não está dizendo que a vida eterna é por mérito. Nós já aprendemos isso, eu acho que não precisamos mais falar. Seria contraditório Paulo falar que se vocês tiverem uma semeadura espiritual, vocês são salvos por isso. Não. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo e somente a graça dele. Mas se nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e isso vai nos trazer a vida eterna, nós temos que observar, nós temos que correr atrás, nós temos que observar a maneira em que nós vivemos. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas em compensação, existe um caminho largo e uma porta enorme, onde é muito fácil entrar. Temos que estar atento, temos que estar observando. A graça não isenta o crente da santificação, mas exige darmos satisfação de tudo o que fazemos. Não tem aqui, o mundo fala assim, ó, a vida é minha, só interessa a mim, né? Não interessa a ninguém, né? O Deus deu a vida para cada um cuide da sua. O crente, amados, além de se preocupar com a sua vida, tem que se preocupar com o seu testemunho. Tem que se preocupar a maneira que se comporta no mundo. Porque sorria, nós somos filmados. O mundo nos olha. O mundo, como Jesus falou, ele nos odeia, o crente. Odeia porque odiaram ele. E é nele que nós confiamos, é nele que nós cremos. Então a nossa maneira de viver, ela tem que ser cuidado com o que você faz, cuidado com o que você revela, cuidado com o que você fala. Cuidado a maneira que você conversa com irmãos. Tirem palavras torpes da sua boca, porque você está sendo julgado por isso. Não existe coisa pior do que você falar, imaginou se eu estivesse aqui pregando e falasse um palavrão, vocês iam olhar para mim e falar assim, o que aconteceu com o Beto? O que houve com o Beto? O Beto sou eu, tá, Beto? O que houve com o Beto falando essas coisas? De igual forma, se você fala alguma coisa para outro crente, vai colocar em dúvida realmente se é um homem separado ou uma mulher separada. Somos chamados para viver no mundo como sal e luz. Fazer diferença. Com responsabilidade em tudo que fazemos, porque as nossas ações revelam quem nós somos. A minha ação revela quem eu sou. Eu sou realmente espiritual? Eu sou realmente carnal? As nossas escolhas, desde o uso do tempo até o trato com o próximo, aponta para a nossa eternidade. A maneira que vivemos aponta para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Versículo 9. E parece que Paulo vai cada vez apertando mais. Ele vai apertando e ele vai falar: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita e não nos se não nos desanimarmos. Se no meio do caminho você achar, não vale a pena, já é um caso perdido.
A colheita do Espírito exige perseverança. Muitos desanimam quando não vêm resultados rápidos. Paulo ensina, no tempo certo, que assim faremos. Hoje vivemos num mundo onde apenas um apertar, nós já sabemos tudo o que acontece. Apenas uma busca na internet, nós ter conhecimento de várias coisas, mesmo não sabendo. Informações do mundo inteiro. Guerras ao vivo. Se joga uma bomba, a gente consegue ver ao vivo caindo no outro lugar. E muitas vezes nós vivemos dessa maneira, porque queremos coisas imediatas, resultados imediatos, rápidos. E se desanima, não deu certo, não vou esperar. Não deu 10 minutos, não resolvi, não vou querer mais. Não consegui, eu vou desistir. O crente deve aprender a esperar em Deus. Como? Como, Betão? Nós vamos esperar em Deus se eu ando ansioso, se eu ando necessitando de uma resposta de Deus. Nas orações. Nas orações. É assim que você conversa com o Senhor. É assim que você coloca diante de Deus os seus medos, as suas angústias, as suas frustrações. E você pode ter certeza que o Senhor te ouve. Ele é o Pai. Jesus, quando ensinou assim, Pai nosso que estás no céu, algo que nunca ninguém havia falado. Nós temos um Pai que nos ouve, um Pai que nos guarda. E se nós, para conseguirmos a perseverar diante dessas coisas, nós necessitamos conversar com o Senhor. Mas não somente isso. No trabalho, no serviço. Mas não somente isso. Cuidando dos necessitados. Mesmo quando não há retorno visível. Muitas vezes costumamos falar, mas eu já fiz tudo o que podia fazer. E não adiantou. Isso é muito fácil a gente falar. Eu já tentei. Eu já falei. E não persevero, porque aqui diz que se eu plantar, eu vou colher. Se você plantar, você vai colher. E ele fala sobre o alvo da generosidade cristã. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, não perca a oportunidade de fazer o bem. Façamos o bem a todos, principalmente o da família da fé. Amados, eu peço licença, e como eu falei para vocês, nós estamos orando sobre essa oração de países. Olha que sensacional o do que foi feito de sábado, dia 2 ontem, nós lemos. Olha o que essa pessoa escreveu. Obrigado por pensarem em nós. Exclamou Marcela, mãe de 2 filhos que luta para ganhar a vida trabalhando em uma fábrica de sapatos. Sua família está entre os cristãos vulneráveis de várias regiões da Albânia, que receberam 1.089 cestas básicas distribuídas com sucesso a 3.601 pessoas pelos parceiros do Barnabás. Muitos foram encorajados ao saber que foram lembrados pelo corpo de Cristo. Disse o nosso parceiro de projetos. Muitas famílias cristãs vivem em maioria muçulmana e enfrentam discriminação, dificuldades econômicas e exclusão social. Ore para que os nossos irmãos e irmãs da Albânia sejam encorajados a saber do apoio da família de Deus ao redor do mundo.
principalmente aos da família da fé. E ela agradece a Deus pelo que a igreja está fazendo. Pelo que a igreja está fazendo no mundo, suportando, dando suporte, aproveitando a oportunidade de fazer o bem. Isso é um alerta para todos nós. Paulo aqui exorta a prática do bem como prioridade da nossa igreja e de toda a igreja espalhada por esse mundo. Isso também não exclui os de fora, como eu falei. Incluir os de fora vai evidenciar o nosso compromisso com Jesus. Esse individualismo contemporâneo, essa só eu mesmo e eu mesmo, ele enfraquece a comunhão da igreja. Quando você não é um braço estendido na tua igreja, quando você não é uma pessoa que serve na tua igreja, quando você é uma pessoa que se coloca à disposição na sua igreja, você enfraquece a comunhão. Jesus, Deus, ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O maior exemplo é o Senhor, que abriu a mão da sua glória, mesmo sendo Deus, e entregou a sua vida para que nós tivéssemos a vida em abundância. Misturei 2 versículos ali. Esse texto nos chama a investir na igreja local com recursos, com tempo, com os nossos dons, semeadura. Cadê os dons dos amados? A igreja precisa dos dons dos amados. A igreja precisa se apresentar. A igreja não pode ser apenas local com vários bancos. A igreja tem que ser ativa, tem que ser viva. A igreja tem que se envolver. Existe essa cultura de consumo, onde o que se recebe é mais valorizado do que se dá. O que recebemos, não, lá é muito bom. Tá, mas o que você tem feito? O que você tem feito? Você valoriza mais, não, eu saio, não, é muito bom louvar, é muito bom ouvir a palavra, tá, e o que é que você tem dado? Dado no sentido de se colocar à disposição da igreja. E detalhe, amados, precisamos repartir não somente no muito, mas no pouco também. Não é a quantidade, mas é a disposição. O que é que nós estamos plantando? Paulo escreve lá em 2 Coríntios, é o que está escrito no nosso envelope de ofertas da igreja, que diz o seguinte: isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Não sou eu que estou falando isso, amados. O que falou foi Paulo. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. Não fui eu que acrescentei, já estava pronto. E ele diz, cada um contribua segundo o propósito do coração. Aí que está a maravilha, que diz, não com tristeza nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Vamos aplicar isso, amados. Nós temos que examinar a nossa semeadura diária. O que tem dominado a minha vida? Obras da carne
ou fruto do Espírito? Qual é a nossa principal busca do nosso dia a dia? O que é que nós estamos buscando quando não estamos aqui, reunidos? Jesus, ele fala algo em Mateus 6. Jesus falando, diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, aonde traça e ferrugem os consome. E os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, aonde nem traça nem ferrugem os consomem. E os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E ele continua: a candeia do corpo são os olhos. De modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, olha que coisa maravilhosa, amados. Se você veio aqui nessa reunião essa manhã, e você veio ansioso, se você veio em busca de uma resposta, se você veio diante de uma situação que aos seus olhos são impossíveis, você vê alguma coisa acontecer, olha o que Jesus vai falar. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Preste atenção. Com o que comeres, ou com o que beberes. Nem quanto ao vosso corpo, com o que vestires. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestiário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem juntem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora de duração à sua vida? E por que andar ansiosos quanto ao que vestir? Olhai os lírios do campo, que crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste assim as plantas do campo, que hoje existe e amanhã é jogado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, pois os gentios que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe de tudo isso. Agora arrisca na sua Bíblia, se já não está arriscado. Mas busquei primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Preocupação, a palavra, se a gente botar o sufixo pré, é você se preocupar antecipadamente. Preocupação, ocupa sua mente antes. Amado, eu não estou falando que não é fácil para você, também não é fácil para mim. Se é difícil para você, também é difícil para mim. Como nós falamos, todos nós vivemos no mesmo barco. Todos nós temos que atentar, crer nessa palavra. Conversava com o Édio pela manhã. Não sei se foi com o Édio, mas, enfim, que muitas vezes nós
confessamos que confiamos no Senhor, mas a primeira dificuldade, nós atiramos para todos os lados. Foi com a Paola que eu falei, né? Buscamos em tudo. Buscamos alternativas. O Senhor não tem alternativa. De Deus não se zomba. Não o troque. Não pense que Ele não possa fazer. Não duvide do poder de Deus. Não duvide da soberania de Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Mais uma aqui. Reforce sua dedicação à comunhão cristã. Reforce, esforce-se, persevere na sua comunhão com a igreja. A sua comunhão com a igreja. Precisamos estar na igreja. Não façam como aqueles que não querem se reunir. Precisamos um dos outros. Você não precisa vir na igreja somente para que eu veja vocês e vocês me vejam. Nós precisamos vir à igreja porque nós suportamos um outro. Não suportar aquele suporte de eu não te aguento mais, mas suportar de trazer aquele conforto ao necessitado. Precisamos ver e ser vistos. Precisamos um dos outros em todo o tempo. Em todo o tempo. E por último, não desista de fazer o bem. Mesmo sem aplausos, mesmo sem recompensa. Sabe por quê? Porque o Senhor promete a colheita eterna. Amados, que nós vamos herdar não é ouro nem prata, mas é a eternidade. Que a gente não desvie o nosso alvo para esse caminho, como Paulo fala, não desvie. O nosso alvo é Cristo, é a eternidade. Aqui nesse mundo somos passageiros, teremos dificuldades, muitas. Mas o que nos aguarda, amados, olhe para o que nos aguarda. A palavra diz que a natureza anseia para ela voltar ao que ela, pela a criação. A natureza anseia para que aquele grande dia volte, as árvores florescerem, voltar tudo como no início. Isso tem que ser o desejo de cada um de nós, hoje e sempre. Vamos orar, amados. Pai nosso, nós te louvamos, Senhor. E obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela é santa, fiel e viva, Senhor. Hoje, Senhor, nós fomos confrontados com a verdade de que o Senhor não se deixa escarnecer. Tudo que semearmos na nossa vida, certamente colheremos diante de Ti. Perdoa, Senhor, quando temos semeado na carne, quando temos negligenciado na comunhão, no serviço, na oração, no amor ao próximo. Ajude-nos, Senhor, a abandonar a indiferença espiritual e a viver com temor e zelo diante da Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a semear no Espírito, com fidelidade, com amor, com perseverança, mesmo quando não vemos frutos imediatos. Fortalece a Tua igreja, Senhor, para que não desanime de fazer o bem. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar além dos tempos difíceis, das dificuldades, e possamos contemplar a colheita eterna que nos aguarda em Cristo Jesus. E como igreja, sejamos encontrados com alegria, principalmente, possamos ser encontrados servindo com alegria, principalmente da família da fé, espalhando o bem em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é em nome dele que nós oramos.
Amém, amém e amém.